Aqui no esboço 75 do livro do R.R. Soares, volume 3, 180 esboços para pregadores, diz assim: entendendo o dom de profecias, algo até que eu filmei recentemente, que é 1 Coríntios 14 inteiro. E aqui ele faz um resumo, né? Aonde que ele fala assim na introdução: o dom da profecia é de suma importância para a igreja, pois ajuda os membros a viverem de forma vitoriosa em Jesus, segundo as escrituras. Profetizar é exortar, consolar e edificar. Isso daqui se encontra em 1 Coríntios 14, 3. E há muitos que entendem mal esse dom e, quando percebem uma liberdade ou fraqueza da liderança, começam a falar como se fossem o próprio Deus. Isso é perigoso, pois o tom com que falam leva aos incautos, aos nécios sem conhecimentos bíblicos, a pensarem que estão ouvindo um recado dos céus. E lá em 1 Coríntios 14:31 diz: porque todos podereis profetizar. Aqui não é impedido ninguém de profetizar, Paulo fala. Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Mas infelizmente é uma loucura, né? É uma gritaria e um falar lá de lá para cá que nem consegue se entender o próprio português em si. E aí ele vem aqui no item 1, cuidado com as falsas profecias. A palavra declara que os demais que se encontrarem em um lugar onde alguém estiver profetizando devem julgar o que é dito. O julgamento é para aquilo que está sendo profetizado. Por muito tempo esse dom tem sido mal entendido. Na lei da probabilidade, se você falar 10 situações passíveis de acontecer, cerca da metade delas acontecerá. Por quê? Porque tudo que se fala é a mesma história. Desemprego, doenças, tipos de doenças, isso e aquilo. Pessoas que foram abandonadas pelos cônjuges e tal. Esses profetas fazem exatamente isso. O que eles não atinam é o fato de que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem fala de sua cabeça, tentando se passar pelo Espírito, peca. Quase sempre, indivíduos que agem dessa maneira são aqueles acostumados a um ambiente religioso, os quais, quando sentem que a hora chegou, costumam chamar a atenção de alguém, dizendo mais ou menos assim: meu servo, tu mesmo que me ouves, eis que estou para fazer uma grande obra em tua vida. Complicado. Sê sábio, procura-me e eu te ajudarei. Ora, essa profecia cairia bem para qualquer um, pois falando no modo imperativo, sem especificar a pessoa, todos podem sentir que a revelação foi para eles. E é por isso que muito me entristeci nesses anos e me entristeço hoje, mesmo não frequentando nenhum templo religioso, porque muitos estão debaixo da servidão desses falsos pregadores, porque eles acham que é um avivamento, porque pregam que é um avivamento, pregam que o próprio Deus está presente, mas é apenas um movimento psicológico com a vida daqueles que estão ouvindo, passando necessidades, seja ela financeira, toxicológica, embriaguez, falta de emprego, seja o que for, mexe com o psicológico da pessoa, fazendo a pessoa acreditar que a bênção é para ela, mas o que acontece? A bênção nunca vem. Quer ver uma história? Início do ano, acho que era final de janeiro ou fevereiro, eu fui numa igreja que eu congreguei e o pastor disse que eu não tinha mais que pregar o arrependimento. Eu parei de frequentar para não ter problemas ali de discussão, mas fui fazer uma visita e ele me deu oportunidade. Eu trouxe uma palavra, não lembro qual era a palavra, mas era uma palavra no Antigo Testamento a respeito de falsas profecias. E eu falei: tem que parar com essa bagunça de fazer 12 dias de campanha para os 12 meses do ano. Vai chegar no final do ano, o pastor vai dizer que a sua vida não foi abençoada porque você pecou. E não é esse o motivo. O motivo é que essas campanhas não têm validade se não tiver o abandono do pecado. A igreja muda. Nenhum glória a Deus, nem amém. Por quê? Porque eu não profetizei a verdade que eles queriam ouvir. E aí que veio o problema. Eu acabei de passar o microfone para o pastor falou: irmãos, vamos aqui hoje no segundo dia da campanha dos 12 meses. Quanta heresia, né?
quanta falta de palavra verdadeira para levar para os fiéis, e os fiéis passando o ano esperando. Uns esperam o carro 0 km que Deus vai mandar, outros esperam a porta de emprego, a chave da casa, mas nunca vai vir. Por quê? Porque é a profecia do homem para o homem e não o arrependimento que vem através do Espírito Santo para a boca do profeta, para ser lançado aos ouvidos da igreja, para que a igreja possa acatar o arrependimento e receber as bênçãos. Continuando aqui no livro, na parte 2, a verdadeira profecia sempre abençoa a vida de alguém. Essas profecias sem a verdadeira unção têm levado várias pessoas ao sofrimento. É o que eu acabei de dizer. Muitos já se desviaram, pois deram crédito a esses profetas e depois perceberam o engano. A Bíblia revela que quem fizer tropeçar a um dos pequenos que creem no Senhor dará contas de tal vida que se perdeu. Mateus 18:6. Nunca profetize, a menos que o Senhor lhe dê a palavra. Se todos fossem usados com esse dom, o povo de Deus viveria melhor. Na verdade, todos deveriam profetizar, mas nunca ao mesmo tempo, tampouco com o intuito de satisfazer desejos pessoais. Assim, os demais compreenderiam a vontade divina, pois o dom da profecia exorta, ensina e edifica. Exortar, corrigir, ensinar a palavra do Senhor e edificar pelo agir do Espírito Santo. Palavras minhas, hein? O final do versículo diz que o propósito é que todos sejam consolados, o que na linguagem bíblica significa que tenham os mesmos problemas resolvidos. E a conclusão aqui do R.R. Soares: estamos sob o ministério do Espírito Santo e a missão dele é glorificar Jesus e nos ensinar toda a verdade, anunciando-nos o que há de vir e tudo o que tiver ouvido. Sem dúvida, por ser parte da bendita Trindade, o Espírito tem muito a nos revelar por intermédio dos servos de Deus que realmente sabem servir ao Altíssimo.